É com muita alegria que eu venho dizer pra você que tá me assistindo que Coyote vs Acme não é apenas o filme mais importante de 2026, como também é um dos melhores filmes feitos em 2026. Inclusive, provavelmente o melhor filme dos Looney Tunes já feitos. Porque assim, eu sou um grande fã de Space Jam, eu amo de paixão Space Jam, tem toda uma nostalgia ali ligada, né, pra mim, assim, pô, é um filme que eu assistia muito, é um filme que eu gosto muito, tenho um carinho enorme até hoje. Eu também gosto muito da metalinguagem que eles empregam em Looney Tunes de Volta à Ação, acho que é um filme muito inteligente, muito bem sacado com várias coisas, mas definitivamente eu não esperava que Coyote vs Acme ia ser um filme que ele tem não só um roteiro mais interessante, uma direção mais interessante, mas que realmente fosse um filme mais filme, sabe? Assim, um filme que realmente é muito interessante, é muito mais legal do que os outros. Eu acho que ele, além de ser um bom filme dos Looney Tunes, ele é um bom filme, ponto final. Assim, eu realmente acho que talvez ajude o fato de eu amar o Coyote, né? Porque assim, beleza, é muito fácil amar o Pernalonga, o Patolino e seus personagens muito icônicos, muito emblemáticos, e que eu amo, eu adoro esses dois. Mas assim, eu acho o Coyote um personagem muito subestimado dos Looney Tunes, sabe? Eu acho que é um personagem que ele é muito carismático, eu acho que é um personagem que ele é muito divertido. É um personagem simples, né? Assim, é sempre meio que a mesma história, ele tá sempre tentando pegar o Papaléguas, e é sempre essa mesma piada, mas é um personagem tão carismático, eu tenho um carinho muito grande pelo Coyote, e eu acho que ajuda ter esse vínculo com o filme. Mas ainda assim, mesmo independente disso, é um filme que ele é muito divertido, ele é muito interessante, assim, a forma como eles criaram uma narrativa que ela é funcional, uma narrativa que ela é divertida, e também que tem tanto dentro da história do filme quanto fora do filme, na história de bastidores do filme, e que façam que esse filme seja, como eu falei, o filme mais importante de 2026, né? Porque, pra quem não sabe, existe toda uma polêmica por trás de Coyote vs Acme, que era um filme que já estava finalizado quando a Warner decidiu engavetar esse filme, né? Talvez vocês lembrem da época que a Warner fez isso com Batgirl, né? Que foi um filme que também já estava pronto, e eles decidiram não lançar. Foi a mesma coisa. Coyote vs Acme era um filme que estava produzido, estava tudo feito, eles decidiram que não iam lançar para tentar abater esse filme com prejuízo fiscal, ter todo um lance ali de imposto, né, de conseguir ter menos gastos e tudo mais. Então o filme virou essa válvula de escape, né, virou esse bode expiatório. Só que aí teve todo uma revolta da indústria, né, do diretor, dos animadores, muita gente envolvida no filme que falou que queria que esse filme saísse, que poxa, era melhor ver o trabalho deles, mesmo que fosse criticado, mesmo que fosse que flopasse, mas era melhor ver esse trabalho vir à tona, né? Querer que o público visse o que eles fizeram. Eu entendo esse sentimento. E assim, foi um filme que mobilizou Hollywood. A gente teve até uma pessoa vestida de coiote, com uma placa, né? De liberem o coiote. E assim, tudo isso acabou dando certo. A Warner vendeu esse filme pra Ketchup Entertainment, que lançou o filme de fato, fez o filme ver a luz do dia. Então assim, pra mim é um filme que ele é muito importante como quase esse protesto, assim, contra a decisão da Warner, uma decisão que foi, né, tomada ali de uma forma completamente horrível, de engavetar um filme pronto e clamar por nessa questão de isenção fiscal e tudo mais. Enquanto que era um filme que, poxa, todo mundo queria ver, todo mundo foi ficando curioso. A premissa do filme era muito divertida, né? Um filme onde o Coyote estava processando a Acme porque os produtos da Acme não funcionam. Pra quem não lembra também de cabeça, a Acme é a marca de todos aqueles produtos que o Coyote fica comprando pra tentar pegar o Papaléguas, né? Então, as bombas, as dinamites, as bigornas, as catapultas, tudo ali era da Acme, né? A Acme também tem uma presença bem forte no Looney Tunes de Volta à Ação, né? É a grande vilã do filme também. E aí o Coyote, depois de tantos anos fracassando tentando pegar o Papaléguas, ele decide processar a Acme por causa disso. O filme tem todo um desdobramento jurídico, barra de mistério, que eu acho que é muito legal, é muito divertido, que faz com que o filme ele não seja apenas uma série de sketches, né? Ele não é um filme que passa uma sensação de que a gente tá vendo um episódio de Looney Tunes de 2 horas, ao mesmo tempo que ele não parece ser vários pequenos episódios colados, né? É diferente, por exemplo, da sensação que eu tive vendo Minions e Monstros, que eu achei horroroso, porque parece que são vários pequenos curtas, vários pequenos TikToks grudados um no outro. Enquanto Coyote vs Acme é um filme que ele passa a sensação de estar vendo cinema, sabe? Cinema com C maiúsculo. Eu realmente estou elogiando muito esse filme, porque eu realmente tive um ótimo momento assistindo esse filme. Por mais que eu acho que ele é um filme que sabe desenhar muito bem cenas de ação, e o mistério dele também é muito legal, é um filme que ele tem uma narrativa que ela se leva bem a sério, é um filme que eu não parava de rir. 1h40 de filme que eu não parei de dar risada. E é um filme que acerta em várias outras questões, né? Não apenas na narrativa, não apenas na grande história que ele carrega de bastidores, que é muito legal, mas ele tem todos uns acertos, assim, que faz com que ele vá além de uma graça de um filme de Looney Tunes, sabe? O filme de Looney Tunes já tem um apelo muito legal, principalmente pra quem cresceu assistindo Looney Tunes, mas esse filme eu acho que ele vai um pouco
além. E antes de eu falar disso, quero só me apresentar pra quem ainda não me conhece, que quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes e cinema aqui no YouTube. Te peço pra se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, né? Porque você vai me ajudar pra caramba, eu vejo que muita gente me assiste ainda não tá inscrito. Então se você estiver gostando, aproveita pra se inscrever, deixa também aquele like e comenta sobre Coyote vs Acme, comenta o que você achou se você viu o filme. Se você ainda não viu o filme, comenta a sua expectativa, principalmente depois desse vídeo, porque eu quero que muita gente veja esse filme, porque eu quero que esse filme faça muito sucesso pra gente, pros executivos da Warner quebrarem a cara, a galera que tentou evitar que a gente visse esse filme, né? E agora a gente vai ver e é um filmaço. Enfim, um filme que é muito divertido em todos os aspectos dele, eu gosto muito da forma como ele traz um elenco, né? Tem o Will Forte, que é o elenco encabeçado pelo Will Forte, pela Lana Condor e pelo John Cena. O John Cena, pra mim, só o fato do John Cena estar nesse filme já ganha muito pra mim, porque assim, se tem um ator que eu acho que ele nasceu com a vibe de um Looney Tunes, assim, é o John Cena. Ele tem uma coisa, ele tem uma fisicalidade que remete muito ao humor físico dos Looney Tunes, né? São personagens que caem, que apanham, que se quebram. O próprio Coyote é muito esse personagem, inclusive que não fala, né? Que tem até uma coisa meio cinema mudo, assim. Eu acho que remete a, sei lá, um Buster Keaton, a um Charlie Chaplin, sabe? Só que de uma forma menos direta, porque ele é um personagem também que não fala, sempre usa as plaquinhas ali pra se comunicar. E o John Cena como esse grande antagonista do filme, né? Que ele é o advogado da Acme, é o advogado que tá tentando defender a Acme das acusações do Coyote e do advogado dele, que é o Will Forte. E assim, o John Cena pra mim, ele tem uma pegada Looney Tunes por si só. A interação dele com os personagens, ele tá sempre muito sério, ele tá sempre assim... Ele tem uma aura muito boa, que eu acho que encaixa perfeitamente com todo o humor de um Looney Tunes. E que traz muito também esse elemento desse equilíbrio entre algo muito sério, muito sóbrio, e algo que é lunático, e algo que é completamente fora da caixinha, que é um Looney Tunes, né? Eu acho que esse filme, ele vai além de Space Jam e Looney Tunes de Voltação, e ele se aproxima muito mais de uma obra-prima do cinema, que é Uma Cilada para Roger Rabbit, que também tem toda uma questão de um humor bem lunático, humor dos desenhos animados, né? Enquanto ele tem uma trama séria, de investigação, que tá ali tentando, livrar a cara do Roger Rabbit porque criaram, né? Estão acusando ele de um crime que ele não cometeu. Dali também a gente tem uma narrativa que ela é uma narrativa séria, meio sóbria, só que ela é temperada com esse humor de desanimado, sabe? E eu acho que Coyote vs Acme, ele de alguma forma, ele consegue ser o sucessor espiritual perfeito de Uma Cilada para Roger Rabbit, que pra mim ele é, assim, inegavelmente uma das grandes obras-primas do cinema, tá? Então assim, pra mim, eu não tô falando que Coyote vs Acme ele é pouca coisa. Pra mim é um filmaço, ele é realmente um dos melhores filmes do ano pra mim. E é um filme que ele tava me prendendo muito pela história, né? Por mais que eu goste do Coyote, por mais que eu dê risadas com os Looney Tunes, porque eu tenho um humor idiota, eu tava ali muito envolvido com a história, porque no fundo ele é uma trama de mistério, né? Eles estão tentando descobrir um segredo ali, uma coisa da Acme, um segredo corporativo que pode ajudar eles a vencerem o caso, provar que tem algo a mais ali naquele caso, que não é simplesmente o Coyote tentando provar que as coisas não funcionam e por isso que ele nunca pegou aquela égua, sabe? Existe uma trama mais profunda, existe um desenvolvimento de personagens muito legal ali, muito inesperado, o que faz com que o filme tenha alguns momentos muito emocionais em um certo momento, ao passo que também tem alguns momentos que eu tava tipo, cara, eu quero muito saber o que vai acontecer com esse mistério, né? Porque tem uma cena ali que é uma cena envolvendo as tradicionais pinturas na parede, sabe? Quando o Coyote desenha um túnel na parede aí, eventualmente aquilo é um túnel de fato e às vezes é só um desenho pintado. Tem uma cena nesse filme que ele faz todo um mistério envolvendo uma pintura na parede também, que vira um túnel, vira um trilho de trem. Cara, essa cena, ela é uma cena super tensa. Ela é uma cena que ela é construída de uma forma incrivelmente tensa, ao passo que tem vários momentos que são cenas de ação muito boas, né? Tem uma cena ali que é uma cena de uma perseguição nas avenidas, né, nas ruas da cidade. Cara, é sensacional, é absolutamente sensacional. Porque, como eu falei, novamente traz toda uma fisicalidade, uma coisa meio do mundo real, em contrapartida com o tom Looney Tunes, né? Com esse tom que é completamente fora da caixa, completamente irrealista, que eu acho que encaixa de uma forma tão perfeita e tão bem utilizada pra contar essa história. E é um filme que, obviamente, ele vai trazer muitos Looney Tunes, né? Ele vai trazer muita referência e eu acho que Coyote vs Acme usa essas referências da melhor forma possível, como nenhum outro filme desses de live action barra animação conseguiu utilizar, sabe? Porque assim, ele é um filme que ele vai trazendo, conforme ele vai contando a sua história, ele mescla um pouco com metalinguagem, tem algumas referências que eles fazem ali que é completamente metalinguística, como por exemplo a menção que eles fazem ao Ligeirinho, que eles não mencionam o Ligeirinho diretamente, mas eles fazem uma menção
ali numa linha de diálogo, onde eles falam de um rato que quebrou a barreira do som em Guadalajara. E em outro momento do filme, eles fazem uma piada com o Pepe Le Pew, né, que é o gambá, que tá sempre tentando conquistar um gatinho que acaba sendo confundido com um gambá por ele. Então tem duas piadas ali que são piadas com personagens que são cancelados, né? Então assim, o pessoal cancelou ligeirinho por colocar que ele é um personagem que é uma caricatura de um mexicano, e enquanto o Pepe Le Pew ele é cancelado porque ele assedia, né? Então assim, são personagens que têm esse fator do cancelamento e que o filme utiliza esse fator do cancelamento pra fazer humor, pra fazer piada, não necessariamente negando esse cancelamento, mas também não incorporando esse personagem diretamente à trama. Enquanto os outros personagens, como Patolino, Pernalonga, eles já têm uma ponta mais de uma ponta de luxo, né? Eles são coadjuvantes de luxo ali. Só que ao mesmo tempo que eles são coadjuvantes de luxo, não são personagens que eles aparecem por aparecer. Eles não são referências vazias, eles não são easter eggs soltos, não, eles aparecem para engrandecer a narrativa. Toda vez que o filme recorre a uma participação especial, a narrativa, ela não só avança, né, como o filme agrega algo pro tom do filme, o filme fica melhor, o filme fica mais engraçado, o filme fica mais divertido, como a narrativa, ela também fica mais intricada, ela fica mais interessante. A maneira como eles incorporam o Piu-Piu, a vovó, o próprio Papaléguas também, que tem uma importância na trama, para além do óbvio, né, para além de ser a presa do coiote, cara, é super bem utilizado. Pra mim funciona super bem toda vez que ia acontecendo isso, como eu falei. Não só a narrativa ela ficava mais interessante, como o filme ele também ficava mais engraçado. Tem algumas piadas que são muito pontuais, do tipo, se você não prestar atenção por um momento, você vai perder. E são piadas que, como eu falei, faziam com que eu não parasse de rir o tempo inteiro. Eu assisti esse filme, 1h40 de filme, 1h40 dando risada e assim, tentando recuperar o fôlego pra rir mais, porque é muito engraçado. Fora que tem outras referências que também são um pouco mais sutis, né? Tem uma referência, por exemplo, com a vovó, ela vai abrir uma passagem, ela toca no piano o tema dos Looney Tunes, né? O comecinho do tema dos Looney Tunes. Tem uma questão, por exemplo, o escritório de advocacia que está defendendo o Coyote é o escritório Avery, que é uma referência direta ao Tex Avery, que é um animador muito clássico, que ele antecede ali os Looney Tunes, mas ele já tem todo aquele estilo que foi incorporado aos Looney Tunes, então é um nome muito grande da animação, o Tex Avery, que tem a sua homenagem aqui em Coyote vs Acme, que eu acho que é uma homenagem muito pontual, mas também muito perfeitinha, muito bem feita, enquanto é um filme que ele nunca deixa perder de vista aquela sobriedade. Sempre tá acontecendo uma piada, sempre tem alguma referenciazinha pra você dar uma risada, alguma coisinha ali que é tipo um segredinho, um presentinho pra quem é muito do mundo das animações, quem gosta muito do mundo dos Looney Tunes, mas é um filme que ele não perde essa sobriedade de vista. Não é à toa que ele tem uma questão ali que eu acho que é uma das coisas mais significativas do filme, né? Porque todo o mistério do filme gira em torno de um tal projeto Sísifo, né? Que é todo um lance filosófico, uma linha filosófica de, né, temos que imaginar Sísifo feliz, porque Sísifo é um personagem da mitologia grega que ele está condenado a perseguir um objetivo que ele nunca vai alcançar. E sim, é completamente, perfeitamente assim, alinhado com a narrativa do Coyote. Ele está perseguindo algo que ele também nunca consegue alcançar. Mas e se alcançar? Será que ele vai perder o propósito? Sabe? Será que o propósito dele é perseguir esse objetivo sem necessariamente alcançá-lo? E aí a gente pode entrar numa pira filosófica muito forte. Obviamente o filme não vai totalmente pra essa linha, mas só o fato deles usarem a referência de Sísifo ali, né? Colocarem Sísifo na narrativa, já diz muito de como esse roteiro ele é bem pensado, sabe? Não é uma referência jogada, não é uma piada feita aos quatro ventos que vai desaparecer depois que ela é feita. Não, existe um significado e é o tipo de filme que eu acho que, justamente por tanta piada, por tanta questãozinha assim, por tanto humor, por tanta referência por minuto, que ele vai ficando cada vez mais engraçado, ele vai ficando cada vez mais interessante e é o tipo de filme que eu tenho certeza absoluta que se você rever mais de uma vez, você vai pegar coisa que você não viu da primeira. Eu percebi muita referência, eu tenho certeza que eu não devo ter percebido nem metade das coisas, porque tem tanta coisa acontecendo em tantos momentos do filme, que assim, é super fascinante. É um filme que é muito, assim, pra mim foi muito envolvente assistir. Eu sou uma criança que cresceu com Looney Tunes, então assim, eu tenho essa, como eu falei, nostalgia com Space Jam. Eu adoro Roger Rabbit, pra mim esse é um filme que ele traz o melhor de cada uma dessas obras. E é claro, tem o Coyote, que é um personagem que eu gosto ali como um protagonista. Tem o John Cena, que é um ator que eu gosto muito ali como antagonista também, trazendo todo o humor físico que ele já tem ali em outros filmes, né? Pelo qual ele é conhecido de outros filmes. E acaba sendo um filme que, como eu disse, foi muito envolvente pra mim. É um filme que me pegou muito num ponto emocional, de uma forma muito inesperada. É um filme que eu acho que só por eu poder assistir esse filme, ele já é uma grande vitória ali, né, em cima de executivos de Hollywood que não queriam que esse filme viessem à tona por questão financeira, enquanto é um filme
artisticamente falando, realmente muito valioso. Assim, é um filme que ele tem todo um trabalho de animação lindíssimo, ele tem um trabalho de roteiro muito legal, ele tem um trabalho assim que ele não é um filme que ele simplesmente se baseia numa nostalgia, embora ele tenha uma nostalgia, né? Cara, tipo, a gente tá no mercado de nostalgia incrivelmente forte e como cogitaram engavetar um filme dos Looney Tunes, sabe? Pô, os Looney Tunes eles merecem mais atenção, é uma propriedade intelectual muito boa e que eu acho que esse filme ele funciona como uma tentativa de resgate também excelente, absurdamente excelente, filme que envolveu do começo ao fim e eu realmente eu saí muito apaixonado desse filme. Eu falei, cara, eu tô pirado nesse filme. Pra mim é um dos melhores filmes do ano. Eu acho que ele tá chegando ali pertinho do Devoradores de Estrelas, que até então é o meu filme favorito do ano. E eu acho que se tem um filme até aqui que pode derrubar o Devoradores de Estrelas do top 1 de 2026, pra mim, é Coyote vs Acme. Então, obviamente, depois de tudo isso que eu falei, pra Coyote vs Acme, eu vou dar uma nota 10. Eu fico muito feliz que depois de algumas animações um tanto decepcionantes, né, como foi o caso de Minions e Monstros, que foi frustrante, e Toy Story 5, que eu adorei, mas assim, ainda achei um pouco fraco comparado aos outros, vem Coyote vs Acme, que pra mim é uma obra-prima dos Looney Tunes, das animações, dos live actions barra animação, do cinema de comédia. Cara, pra mim, esse filme é uma joia. Eu realmente gostei muito. Espero muito que vocês gostem, então comenta aqui o que você achou de Coyote vs Acme, se você já viu. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais!